Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas para que tu possas derramar a luz da verdade em nossa consciência e fazer assim acender a luz da verdade, dissipando as trevas que ainda dificultam nosso raciocínio lógico e na observância de teus ensinamentos. Muitas vezes inventamos subterfúgios, desculpas para não seguir e nem cumprir os teus mandamentos sagrados. Por misericórdia, Jesus, ajude-nos a abrandar o coração, erradicando, Senhor, o ego, o orgulho, que faz-nos derrapar nas ilusões de sentimentos inferiores, distanciando assim das leis sagradas do amor e de amar. Abençoe, Jesus Cristo, esta casa santa que nos acolhe. Que teus anjos amigos aqui possam estar, derramando as bênçãos a encarnados e desencarnados. Que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz, o conforto para tuas almas. Que esta sagrada energia se estenda, Senhor, ao lar, à família, aos familiares aqui representados, aqueles que já retornaram para a pátria espiritual através do desencarne, que possam receber, Senhor, a luz do teu amor e a acolhida nos hospitais e nas muitas moradas da casa do Pai. Que possa abençoar também aqueles que por escolhas, por impedimentos, por dificuldades, aqui não fizeram-se presença. Aonde estiverem, Senhor, que tuas bênçãos cheguem a cada um. Abençoai, amado Cristo, os trabalhadores, servos do teu servos desta casa espírita. Somos aprendizes do teu amor e do teu evangelho. Que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua santa imagem, Senhor, em cada atividade que nos compete como responsabilidade a conduzir. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento, amado Cristo, transforme-se também em um medicamento, com as sagradas energias do teu amor a serem derramadas sobre ele. Abençoai as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Amado Cristo, estenda tuas bênçãos neste caderno de prece, todos os nomes que aqui se encontram, aonde estiverem, possam receber a visita de um anjo amigo a derramar as bênçãos de Cristo sobre suas vidas, sobre seu lar. E assim, fortalecidos, vencendo os vícios, as influências perversas e negativas, possam ter forças para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar, amado Cristo, as tuas verdades de amor e de vida eterna. Cristo amado, nestas águas, em cada recipiente, imponha a tua mão santa e derramai, Senhor, os medicamentos necessários na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão, e transforme de simples água no mais precioso medicamento, que ao ingerir ou passar em suas dores ou feridas, possam encontrar a melhora e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas sagradas energias se estendam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido,
a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de luz, vida e paz. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos, amado Cristo, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. E um dia possamos nos unir sob a prática da caridade, na vivência da fraternidade santa do amor, como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Abençoai nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, e que passa por tantas dificuldades, Senhor, nas inversões da verdade, nas ilusões. Por misericórdia, Senhor, toque o coração dos homens honrados, corajosos, para reverter, Senhor, o curso perverso das trevas que quer desviar o caminho dessa nação que é abençoada por Deus. E que esta sublime energia possa se estender sobre toda a humanidade, principalmente, amado Cristo, nos países onde encontram-se em guerras sangrentas e o derramamento de sangue. Que a paz há de reinar, que o teu amor há de estar em cada coração, Senhor, hoje e por todo o sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de prece, de amor, de fraternidade, de luz, que temos como único objetivo evangelizar, encontrarmos as verdades de Cristo e ter coragem para praticá-las. Desde que o homem desenvolveu uma capacidade de pensar, de raciocinar, existe o conflito entre a matéria e o espírito, sempre querendo negar um ao outro. A ciência, numa luta contra a religião contra a ciência. Muitos materialistas querem transformar o espiritual em material, e muitos espiritualistas querem transformar o espiritual em material, fazendo uma inversão de valores. Materializar o espiritual e espiritualizar o material. Isso nós podemos observar nos costumes de que quase todos nós temos. É uma fitinha protetora no braço, é um crucifixo no pescoço, né, de ouro, esquecendo que Jesus Cristo foi prego numa madeira infamante. E aí põe um crucifixo de ouro, não serve nem o banhado. E fazendo inversões de valores. Estes ainda estão materializando aquilo que é espiritual. E olhamos nos processos religiosos e cada vez mais com uma capacidade intelectual avantajada, o homem vai inventando fórmulas para agradar a matéria dentro daquilo que é religioso. Esquecendo que isso chama heresia, ele é um herege, ele já se condenou ao pecado. Isto é uma hipocrisia. Quando Cristo veio à Terra, pouquíssimos, dava para contar nos dedos das mãos, que acreditavam e acreditou que Cristo era o mensageiro e enviado de Deus. Alguns que acreditaram foram os 3 reis magos, que sabiam que o Messias divino iria nascer. Eles não perguntavam, eles não inquiriram se seria num castelo, se descesse num cavalo alado, numa carruagem de ouro, cravadas de diamantes, rodeado por anjos, arcanjos e serafins, e soldados de alta hierarquia celestial, com suas lanças e flechas de fogo, para destronar os potentados da terra. Eles não queriam saber, eles apenas seguiam a estrela, que indicaria onde o Messias iria manifestar-se na terra.
E foram até a manjedoura e não questionaram. Lá cultuaram o menino Jesus, a excelsa luz que estava naquela criança, que iria se desenvolver como um ser encarnado, mas não no processo da reencarnação, porque Cristo não reencarnou, ele não foi concebido pela lógica da concepção homem e mulher. Ele foi manifesto. Cristo foi manifesto. Não teve relação masculina e feminina. Não teve sexo. Ele é manifesto. Mostrando a grandeza e a luz, o único na face da terra, que veio sobre esta condição. Mas mesmo assim, nós não o aceitamos como a luz sagrada e a lei divina e eterna. E caminhamos na materialização do divino Messias e de seus ensinamentos. Se formos pegar quais são os males da humanidade, os males da humanidade, quais são os males da individualidade de cada ser? É o desprezamento da lei sagrada e o cumprimento da lei humana, em detrimento da lei sagrada. A maioria coloca-se como repletos de fé, cheios de religião, mas nem um pouco de religiosidade. A fé, ela é manifesta só quando vem a nós. Quando é vosso reino, a fé acaba na hora. Basta as provações chegarem, basta as problemáticas chegarem, basta não ser atendido naquilo que ele tem a aspiração, vontade, sonho. Aí a sua fé transforma em ritualísticos momentos de devoção e de aquisição. Muitos ainda acreditam em um banho de descarrego, muitos acreditam na força de uma manipulação materializada. Não estou dizendo que isso não tenha energia, tem força e tem energia, mas são forças e energias materializadas, não espiritualizadas. Elas influenciam na matéria, pois só o espírito pode influenciar o espírito. Compreende isso? Quando você diz assim, estou sendo vítima de inveja, defina para mim o que é inveja. O que é uma inveja? O ato de uma pessoa desejar aquilo que você tem. Uai, isso não é bom? Se aquela pessoa está desejando algo que você tem, quer dizer que o que você tem é muito precioso. Agora, como você define o processo da inveja na situação material? Você diz assim, a inveja está acabando comigo. Você transformou aquilo que é matéria naquilo que virou uma energia espiritual para poder fazer o mal a você mesmo. Você que fez o mal a você, não o invejoso. Compreende isso? Se você tem um vizinho que tem um pé de manga, você tem um pé de eucalipto. Você adora manga, mas você só tem eucalipto. Aí você inveja o pé de manga do vizinho. O pé de manga do vizinho vai morrer por causa disso? Não. Vai continuar do mesmo jeito. Aí você fala assim, poxa, o vizinho tem um pé de manga e um eucalipto. Eucalipto presta para quê? Para nada. Vou cortar o pé de eucalipto e vou plantar um pé de manga. Aí você planta um pé de manga. 5 anos depois, você plantar por enxerto, 3 anos depois você já está colhendo as manguinhas dele. Só que aí outras pessoas vão ficar com inveja de você. E aí vão começar a te pedir manga, vai começar a jogar pedra no seu pé de manga, sendo que no pé de eucalipto ninguém jogou uma pedra, jogou? Alguém entrou na sua casa para pegar alguma coisa do eucalipto, a não seja quando é aqui na chácara que pega as folhas dos eucaliptos, que é medicinal, que tem aqui plantado aqui no estacionamento, né?
Mas eu nunca vi alguém entrar naquela chácara do meu vizinho ali na frente, que tem uns 5.000 pés de eucalipto. Eu nunca vi ninguém entrar lá para pegar uma folha. Por quê? Porque o eucalipto dele não é medicinal, é de madeira. Não tem cheiro, não tem princípios curadores que eu conheço. Mas esses aqui tem. Aí você olha para eles está quase pelado, tadinho. A folha está lá em cima. Por quê? Porque é só uma gripinha, dá um dor no peito, uma pneumonia, uma bronquite, o neguinho vai lá e arranca umas folhas dele para poder fazer o chá. 2 dias depois a pessoa está curada, está normal. Então, quando nós estamos falando de materializar o espiritual, sabe, nós não estamos entendendo qual que é a lei universal do Pai, do Criador, aquela que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe. Paulo de Tarso, ele não compreendia ela e praticava a religião material, pois ele era judeu, e os judeus vinham de um processo de materialidade, lá do Velho Testamento de Moisés, que é na parte espiritual, sagrada, na parte humana, para aquela época. Então nós precisamos, para encontrar o equilíbrio entre espírito, corpo e espírito, compreender o que é de Deus e o que é de César. Quando Jesus Cristo respondeu aos fariseus e aos herodianos, a verdade pela verdade, não a verdade pelos homens, não a verdade por momentos, não verdade por opinião, não verdade por emoção, não verdade por moda. A grande problemática da humanidade é que está fazendo essas inversões e vivendo a verdade pelos homens e não a verdade pela verdade. Só que nós estamos esquecendo de um detalhe importantíssimo, porque a verdade dos homens, elas se modificam e faz um estrago muito grande naqueles que só apegam nelas. Compreende isso? Nós estamos agora colhendo o fruto das verdades dos homens. Entra nas estatísticas mundiais suicídio, tentativa de suicídio, aneurismas cerebrais, derrames cerebrais, infartos nos últimos 3 anos. Entra. Você vai ver a grande problemática por a grande parte da humanidade ter cumprido a lei dos homens na época da pandemia. Só a lei dos homens. Precisamos compreender a lei dos homens, respeitá-la, mas ela não pode ultrapassar as leis de Deus, que são eternas. Aí aqueles que buscaram só a lei dos homens, fizeram escolhas materializadas e estão sofrendo as consequências. Já iniciou, começa-se no primeiro ano, no segundo e concretiza do terceiro ano para frente, para receber toda essa força no seu complexo físico. E vai levando-se nos processos até 10 anos para fazer as eclosões energéticas no campo das células, no campo do DNA. Compreende isso? Mas aqueles que buscaram o espiritual, esses estão fortalecidos. Esses estão aí. Claro que é como se passasse um vento numa floresta, algumas folhas vão embora, mas a árvore está erigida, forte, firme. E aqueles que não, as árvores caem os galhos, algumas árvores caem porque não têm raízes. O que nós queremos nessa tarde magnífica de hoje é que cada um compreenda a necessidade de entender, de buscar e assim fazer suas escolhas sobre a lucidez da verdade eterna e espiritual. Essa é a função do Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus. Moisés, Cristo, o Espiritismo. Moisés trouxe o decálogo sagrado, a unificação da crença de um Deus único. Jesus Cristo fazer cumprir as leis, mostrando o que é eterno e o que é matéria, e mostrando para nós a grandeza do amor, vivendo ele. E o Espiritismo
venho para unir a ciência e a religião, formando ciência e religião como uma filosofia de vida. Estamos na carne, precisamos obedecer aquilo que é da matéria. Somos espíritos, precisamos viver a essência da nossa individualidade e de nosso ser, que é eterno, que é imortal. Sem isso, os conflitos. Sem isso, as enfermidades que são catalogadas como psicossomáticas pela ciência. Eu acho interessante, muitas vezes eu escuto pessoas dizendo, olha, fulano tentou suicídio. Ah, sim, o que fez? Levei ao médico. E o que o médico disse? Disse que é por causa disso e disso. Disse que é por causa de uma coisa material. Entendi? Ao dizer que uma tentativa de suicídio é por algo material, o médico já determinou que tem que tomar um remédio material para resolver o problema. Suicídio não é de ordem material. É de ordem espiritual, emocional. São influências e tendências que a alma já traz no seu processo reencarnatório. Então precisa, além da medicina material, alguns medicamentos, claro, materiais, mas é imprescindível buscar um auxílio espiritual. Pois sem o auxílio espiritual, a criatura que intenta o suicídio, ela está desprezando a vida eterna, acreditando que morreu, acabou, materializando a sua essência, seu espírito. Entende isso? Ele é eterno, não adianta suicidar, ele vai continuar vivendo, só que em pior condições. Você está compreendendo o que é a lei humana e o que é a lei espiritual? A lei humana condena o suicídio? Prende o suicida? Não. Se eu fizer uma tentativa de suicídio, pelo amor de Deus, e não der certo, a lei humana vai me punir? Não, não é crime. Pelo contrário, se ficar sequela, eu vou ganhar uma aposentadoria, eu vou ganhar um LOA, um auxílio de doença. Entende aí? Eu vou ser beneficiado. Isso é como se eu estivesse trabalhando no judiciário, né? Como juiz. Se o juiz faz alguma coisa lá, me perdoe a palavra, alguma porcaria, e ele é punido no mais alto grau da punição de um juiz, o que acontece com ele? Ele é aposentado compulsoriamente com o salário integral. Essa é a punição de um juiz. Então, são leis materializadas. Mas e na questão do processo espiritual? Aquele que intenta, ou ele não sabe, ou ele esqueceu, ou ele despreza. Mas tem um preço muito grande. E aí vem a grande dádiva da informação na parte religiosa. Ah, vai para o inferno. Eu falo, inferno para o inferno, eu prefiro o outro, porque esse aqui eu já sei como é. Tá ruim. Assim pensa o suicídio. Não, meu filho, não é que você vai para o inferno, porque você não vai morrer. Tá ruim aqui, vai ficar muito pior lá de lá. Porque você vai sentir a putrefação do teu corpo, você vai ser enterrado junto com o teu corpo. E você vai passar por anos, décadas e talvez séculos de problemática. Você vai reencarnar com sequelas, mais 2 a 3 reencarnações, vai levar de 400, de 300 a 500 anos para você reparar essa falta de alguns minutos da atualidade de hoje. Aquela criatura que passa por essa lei universal, a lei de Deus, ela já passa a fazer uma análise, fala, peraí, esse negócio não é muito bom não, é melhor eu rever essa questão de suicídio. Ah, por que eu quero suicidar? Ah, eu quero suicidar por uma questão disso e disso. Ah, mas isso não tem valor nenhum perante a problemática que eu vou sofrer. E aí ele despreza a problemática e passados-se alguns meses e anos, ele vai rir de si mesmo como uma trágica comédia que ele queria se matar, queria morrer. Falar, meu Deus,
A vida é tão linda, tão maravilhosa, por causa daquilo que eu ia morrer. Isso é igual ter ciúme, né? Às vezes a pessoa tem ciúme de uma pessoa que ele quase morre ou mata. Passa-se 10 anos, ele olha para a pessoa, ele não quer nem ela mais. Ele já está pagando para alguém levar. Né? Fala, pelo amor de Deus, leva essa pessoa para longe de mim, né? Ainda dá de presente, né? Então se compreende, porque quando a pessoa se liga na transitoriedade da lei humana, ela sofre muito. E nós vamos ler uma carta que Paulo mandou aos Gálatas, que era uma comunidade em Roma, que estava se perdendo sobre essa questão de matéria e espírito, porque iniciavam ali a grande comunidade cristã a seguir os valores de Cristo, mas ainda com a prática dos hebreus, dos judeus, com a prática do Velho Testamento. No Velho Testamento, nós poderíamos dizer uma pequena frase que já nós sabemos o contexto quando é lei humana. Olho por olho, dente por dente. Né? O que faz com você, você faz com a pessoa. Essa é a lei humana do Velho Testamento. Agora, e a lei de Deus? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e orar por aqueles que vos caluniam. Olha que coisa linda. Ah, nós poderíamos, Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. E ele deu o mandamento. Que poderia desprezar a lei e os profetas humanas e resumir apenas em um mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. E completou este mandamento que transformou apenas este segundo. E ao próximo como a ti mesmo. Entende isso? Olha que extraordinário. A força do pecado. Olha porque o pecado está em nós, ou porque a força do pecado é muito forte em nós. Sabemos que a lei é espiritual. Olha aí. Aí já começa a grandeza da verdade. A lei é espiritual. Mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Aí vem a parte daqueles que desprezam a lei espiritual e passam a cultuar a religião, materializando-se. Ele é vendido ao pecado. Ele se vende, ele mesmo se vende ao pecado. Não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Porque o que nós queremos, o que meu espírito quer, é diferente do que meu corpo material quer. Agora nós entramos num paralelo complexo e perigoso. Preste atenção nisso. O teu cérebro é teu maior inimigo. O teu cérebro é o maior inimigo da mente, porque o seu cérebro mente para você. O cérebro humano mente para nós. Ele é a máquina de preservação física. A mente, quando domina o cérebro, a pessoa se espiritualiza e não entra na escravização. Você diz, eu quero parar de fumar. O seu cérebro fala o quê? Me dá um cigarro. E o que você faz? Dá o cigarro. Porque além de seu cérebro falar para você, o que ele faz? Ele joga toda a energia em forma de hormônios, em forma de forças nas células, para que teu corpo deseje aquela substância tóxica. Você diz, beber faz a gente ficar feliz. Você nunca bebeu, mas você vê, quando as pessoas bebem, parecem que elas estão felizes. Ilusão, só parece. E vê as propagandas, não é? Das pessoas bebendo em iate, bebendo em navios, em locais de esquis, né? E velejando, jogando frescobol nas praias, corpos desnudos e fortes. Fala, poxa, eu quero beber também. Eu vou ficar forte desse jeito, bonito desse jeito, e vou ter uma vida prazerosa assim? Vai, na ilusão da sua mente, mas não na verdade, não é? E aí, seu cérebro inventa essas mentiras e convence a tua mente a aceitar a substância tóxica
do álcool que vai descer queimando as suas entranhas, não é? Rasgando sua glote, e você ainda acredita que é gostoso, né? E depois sobe para o cérebro, dá-lhe uma euforia pelo processo obsessivo e ilusório que acontece, que por alguns momentos dá aquela alucinação de um frenesi de alegria, prazer ou disso ou aquilo outro. Compreende? E depois, a verdade, a realidade. A tristeza, as angústias, o nervosismo, as depressões, que em alguns casos vão suprindo isso com outras doses e transforma-se num alambique ambulante, não é? No alcoólatra, que passa a beber todos os dias e várias vezes por dia. Ora, se eu faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que o faço, mas é o pecado que mora em mim. Veja só, pegando ainda o exemplo do álcool, vou dar um exemplo, contar uma história aqui, que Padre Léo contava. Eu admiro o Padre Léo. Ele hoje é um homem desencarnado, desencarnou em 2007, 2008. Apesar dele detestar o espiritismo e dizer que eu, espírita, ia para o inferno. Ou não só eu, né? Todos os espíritas, né? Infelizmente, ou felizmente, ele estava enganado, né? Não é a condição de ser espírita, católico, judeu, muçulmano, protestante, evangélico, que leva para o inferno. É a condição da atitude, pensamento, sentimento, na observância das leis de Deus. Então, ele contava assim, tinha um homem alcoólatra, mas era muito religioso. E um dia ele tomou um porre lascado e estava indo embora para sua casa. E ele estava indo ali, meio caindo, ficando em pé, daquela situação que uma pessoa alcoólatra está com o tonel cheio. E foi atravessar uma linha de trem de ferro, né? E a hora que ele chegou na linha de trem de ferro, assim, meio calambiando, ele ficou meio de lado e depois pulou uma das linhas, e a hora que ele enfiou o pé lá, enfiou no meio de dois dormentes, são aqueles, hoje já fazem de concreto, né? Mas até pouco tempo, se vocês virem, ainda tem linha de ferro por próximo de nós, eles são de madeiras. Então são dormentes dessas grossuras, quadrado, né? Que segura a linha de trem de ferro por cima de britas. E ali, ele enfiou o pé lá e ficou um pé dentro das duas linhas, o outro de fora. E ele não conseguia tirar o pé. Mas o que é isso? Eu não consigo tirar meu pé. E aí, e nada, né? Ele jogava para frente, jogava para trás, e o pé lá, e eu falei assim, valei-me Nossa Senhora, a senhora sabe que eu sou devoto da Santíssima. Dai-me força para arrancar esse pé, porque senão eu machuco e pode vir um trem. E ele olhava para cima e invocava Nossa Senhora. E nada de pé ser arrancado. E de repente, o silêncio da noite, da madrugada, ele escuta o pi! Não! Ele vai lá, meu Deus do céu, Nossa Senhora, o que é que eu faço? O trem está vindo, pelo amor de Deus, ajuda a arrancar o pé, pegar, nada. Nossa Senhora, eu vou fazer uma promessa. É só arrancar meu pé desses dormentes, antes do trem chegar, eu paro de jogar. Senhora, eu vou parar de jogar. Eu estou falando isso de verdade, senhora. Não precisa duvidar de mim. Ele enfiou a mão no bolso traseiro e arrancou o maço de cartas de baralho. Olhou para ela e falou assim, senhora, eu vou parar de jogar, senhora. Mas tira meu pé. E jogou o maço
de cartas do outro lado da linha de trem de ferro. E aí ele disse, obrigado, não saiu. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, deixa eu arrancar. Meu Deus, o que eu faço com essa senhora? Eu sou devota, eu vou na igreja domingo, senhora. Tira, por favor. E nada. E puxava e nada, o pé atolado. Nossa senhora, eu sei que a senhora está querendo outra coisa. Eu faço promessa. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Tira meu pé se eu fazer as promessas. Nada. Tá bom, nossa senhora. Eu vou parar de trair minha mulher. Arrancou 2 camisinhas do bolso e jogou fora. Eu vou ser fiel a partir de hoje, nossa senhora. Pelo amor de Deus. Mas tira meu pé. Agora eu vou tirar. Não, nossa senhora. A senhora é mãe santíssima, né? E o pé nada. Atolado. Ele disse, meu Deus, ela vem, meu Deus, mas eu não sei, ainda bem, pelo amor de Deus, amanhã eu vou morrer de mãe santíssima, não deixa eu vir morrer, não, eu vou na igreja. Eu joelho na frente da senhora, eu rezo, eu pago disso, eu dou disso, café que eu dou, nossa senhora. Me ajuda, não deixa eu morrer aqui, não. Eu sou filho da senhora. E nada. Virava aquela ladainha e ele puxava e nada. Ô, nossa senhora, sabe que é mais um presente, não é meu, né, nossa senhora? Tá bom, nossa senhora. Tá bom, nossa senhora. Eu prometo. A partir de hoje, nossa senhora, eu não vou mentir mais. Eu vou falar, eu prometo, senhora, que eu vou falar a verdade, senhora. Mas tira meu pé, pelo amor de Deus. E a hora que ele falou isso, o trem estava aumentando o latido. E ele falou, a senhora está chegando, pelo amor de Deus, eu vou morrer, mas eu não vou mentir mais, não. Nada. O pé atolado. E ele desesperado. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus. Mãe Santíssima, a senhora que é mãe de todos. Já viu o filho na cruz, mãe? Me tira daqui, mãe. Vê seu filho, tira eu desse atolado. Nada. Fazia força em nada. Aí eu, escutando novamente o pim, pertinho. Ele falou, meu Deus do céu, ele entrou em desespero. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui nesse trem. Eu sei o que a senhora quer. Eu sei. A senhora venceu. A senhora venceu. Eu sei o que a senhora quer. A senhora quer que eu pare de beber, né? Mas mentira, nossa senhora, mentira. Tira daqui, nossa senhora, pelo amor de Deus, eu sou filho. E fazia força em nada. E o trem já estava chegando. Eu já vi a luzinha lá. Ih, vai lá, nossa senhora, ih, pelo amor de Deus, o trem veio, eu não tive meu pé, pelo amor de Deus. Aí, tá bom, nossa senhora, tá bom. A senhora venceu, tirou a mão por debaixo da camisa, arrancou a garrafa de cachaça. Nossa senhora, a senhora me diz aqui, nossa senhora. Eu olhava pra garrafa, deixa eu tomar o de golinho. Não, vou tomar não. Isso é mentira aqui, não, nossa senhora, isso é mentira. E ele olhou, o trem já tá. Nossa senhora, pelo amor de Deus, nossa senhora, eu vou morrer. Jogou a garrafa, eu vou parar de beber. Nossa senhora, o trem, ele já tava enxergando o trem tava perto, e o trem veio crescendo, ele caiu de lado. O trem passou. E ele ficou deitado lá. Deitado, e o trem, blá. 3, 5 minutos passando o vagão de trem. Ele levantou e disse, ei, hein, nossa senhora, a senhora nem precisou me ajudar, né? Eu consegui sozinho. Foi lá, pegou a cachaça, o cigarro, né? Pegou as camisinhas, pôs no bolso e falou, eu continuo devoto, tá, nossa senhora? Mas ainda bem que a senhora nem precisou me ajudar. Compreende o que é a nossa situação devocional? Nós nos apegamos às promessas e à transformação só na hora do problema. Nós apegamos nas promessas materiais e não deixamos e nem permitimos que o nosso coração fala, que o nosso coração quer. Nós nos apegamos à fórmula da matéria espiritual. Depois que termina o problema, qual foi uma das primeiras coisas que ele fez na hora que saiu, o trem passou? Ele mentiu. A segunda foi pegar a garrafa, a terceira, o baralho, a quarta, as camisinhas. Havia solucionado a problemática material que ele tinha entrado em relação devocional com o ser a que ele acreditava. É assim que nós estamos vivendo. É dessa forma que nós estamos fazendo.
Por isso, tanta dor e tanto sofrimento em nossas vidas. Porque nós estamos desprezando a lei de Deus e nos apegando às leis dos homens. Casas religiosas que falam a verdade, pregam a verdade, vivem a verdade, estão vazias. Está compreendendo isso? Estão vazias. Mas as casas, as empresas religiosas, são religiões empresariais, essas estão cheias. Porque elas prometem e ofertam aquilo que os hereges devocionais interessados na solução de problemas querem. É muito fácil para mim falar o que vocês querem ouvir. Porque a partir de um momento que a gente se espiritualiza, a gente capta no campo áurico, na repercussão mental daqueles que aqui se adentram, as suas fragilidades, os seus interesses. É muito fácil eu ofertar para vocês uma garrafada, eu posso dar um nome chique, poderia chamar um banho de ebó, uma garrafada milagrosa, um antidepressivo, traz marido de volta, ou manda marido embora, né? Compreende? Segura a mulher, ou garrafada para frigidez, banho para curar problemas psicológicos. Não caberia de pessoas dentro desta casa. Eu poderia ofertar curas milagrosas, cirurgias milagrosas, colocar nas mídias, passar carros de som em outros setores, colocar nos meios televisivos, auditivos, essas informações, principalmente nas rádios AM ou nas FM de longo alcance, que pegaria os mais devotos e inocentes na materialidade, que viriam fazer romaria nesta casa, trazendo suas ofertas, suas contribuições, e poderia até não cobrar nada, mas vender uma garrafada, vender um extrato de maracujá, dizendo que é uma oferta, que é um medicamento milagroso, poderia colocar chapéu de couro, erva de São João, sálvia, valeriana, misturava, fazia aí 5 elementos da natureza, e a pessoa, e ao adentrar aqui, dava-lhe um descarrego energético de magnetismo, a pessoa sairia daqui com alta potencialidade de energia, que duraria por alguns dias, mas o medicamento fazia acerenar seus campos energéticos físicos, e por 3 semanas, essa pessoa ia idolatrar essa casa e me chamar de Deus. Está compreendendo isso? Mas depois, voltaria a situação. Depois, a problemática ia avolumar-se, porque não tratou e não buscou a causa do problema, apenas maquiou o efeito, compreende? Com elementos da matéria para dar uma melhorada na matéria. Então, o que o Espiritismo veio é para falar a verdade sobre a luz da verdade. Ensina-nos a fazer uma filosofia de vida e buscar e encontrar, viver sobre as verdades da lei eterna, imutável. Faz-nos seres melhores. Entende isso? E ao fazer essa modificação, faz-se em nós a elevação espiritual da criatura que encontra com o Criador. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Até então, Paulo de Tarso não
não tinha entendido estas verdades. Ele só foi compreender quando ele encontrou com a sublime luz de Jesus nas entradas de Damasco, aonde ele fez a sua transformação. Compreende isso? Aonde ele ascendeu-se aos céus. Entende isso? Nós queremos uma vida tranquila. Cristo falou para aquele jovem mancebo, quando disse o que é preciso para ser salvo. Cristo disse, cumpre a lei e os profetas. Ele disse, eu já faço isso desde pequeno. Eu jejum, eu dou dízimo. Eu observo as leis e os profetas. Jesus disse, vá, vende tudo o que tem, vem e segue-me. Assim encontrará salvação e a vida eterna. Ele não quis. Baixou a cabeça e foi embora. Porque ele queria a melhora no corpo físico. Queria ter uma vida tranquila na terra. Que seus negócios prosperassem, que teu corpo não adoecesse, que a mulher dele não tivesse TPM, né? Que os filhos fossem obedientes. Está entendendo isso? Tudo aquilo que nós queremos, que as empresas fossem prósperas, mas não há nenhum erro querer isso. Não tem problema nenhum você querer isso. Agora, o pecado é desprezar a lei eterna de Deus, porque isso só é aqui por um período. Por mais longevidade que você tenha, chegará aos 80 anos que você não vai aproveitar o teu dinheiro mais. Não tem nenhum valor material na face da terra que retire depressão, velhice, dor moral, dor espiritual. Não tem. Você pode ser amigo do Papa. Nós estamos vendo lá o Papa passando por tantas provações. Ele é o maior símbolo da atualidade da Igreja Católica. Está lá, sofrendo, dia e noite, não dorme, geme. De vez em quando tentam colocar ele na cadeira, tiram uma foto, mas você nota que ele está sendo escorado de todas as formas na cadeira. Se tirar um encosto, ele cai. Para dar prazo de fazer a transição para eleger outro Papa. Compreende? Então não é religião. Nós estamos falando das verdades de Deus. Compreende isso? E as casas religiosas que falam das verdades de Deus ficam vazias. Porque poucos querem estas verdades. Poucos querem viver esta verdade. Assim, encontro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. No meu íntimo, eu amo a lei de Deus, mas percebo em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e que me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo mandou essa carta aos Gálatas como falando de si, um desabafo, porque ele ainda lutava contra o pecado que subsistia dentro dele. Ele queria fazer todo o bem, mas os seus membros físicos ansiavam pelos prazeres da matéria. Ele era jovem, rico, famoso, respeitado, poderoso. Então ali a vaidade, o orgulho, o prazer gritava em seus membros de carne, enquanto a sua mente eterna queria a salvação, fazer o bem a todos, amar, perdoar. Compreende? Nós tivemos aí, em algumas cidades ainda continua, a maior festa pagã da face da terra, num país que é dito religioso. E você me dá conta de me explicar como que um país religioso tem a maior festa pagã de heresia, de hipocrisia da face da terra? Como? Quem é que vai para esta festa pagã? Sendo que no nosso país
a predominância são de religiosos. Eu não sei expressar qual que é o percentual de religiosos do nosso país. Coloca lá, tantos por cento católico, tantos por cento evangélico, tantos por cento dessa e dessa tal religião. E aí, quando vai chegar no final dessa pesquisa, coloca lá 6% de espíritas, né? Católicos que não vão à igreja, católicos que só foram batizados, católicos que frequentam a doutrina dos espíritos quando encontram-se em problemática espiritual, evangélicos que muitas vezes buscam o auxílio espiritual, não é? Eu não sei expressar qual que é a porcentagem, mas poderíamos dizer 90% de religiosos, sobraria 10% para aqueles que são indiferentes. E se nós pegarmos 10% dos adultos do nosso país, superou umas 10 vezes mais, ou muito mais do que isso, a quantidade de pessoas que estavam nessa festa profana. Então, quem foi na festa profana? São os religiosos. Compreende? Em busca, não é, do prazer carnal, carne nada vale, que é a abreviação carnaval, e depois entra nesse jejum quaresmático, né, de dizer que não come carne vermelha, de dizer que não faz isso, nem faz aquilo outro, de dizer que no domingo não comerá carne vermelha, mas faz-se como aquele bêbado, com todas as hipocrisias. Está entendendo isso? Sendo devoto de um santo só nas horas de dificuldades, fazendo promessas só na hora do interesse material. Entende isso? Então essa é a observância que Paulo está fazendo nesta carta, expressando as suas fragilidades e mandando aos Gálatas, numa comunidade em Roma. Terminando. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Sejam dadas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pela razão eu sirvo a lei de Deus, mas pelos instintos egoístas sirvo a lei do pecado. Cada um faz as suas escolhas. Nós estamos na era da razão. A razão faz que eu sirva a lei de Deus e obedeça-a. Os instintos fazem que eu sirvo ao pecado. E o pecado faz-me escravo. Compreende? Se você tem algum vício, você sabe o que é ser escravo. Você não manda em você, quem manda em você é o objeto do teu vício. Se você fuma, bebe, usa droga, ou tem desequilíbrio no vício do sexo, da idolatria, da vaidade. A vaidade e o orgulho é um dos vícios mais perigosos, porque a pessoa trabalha muito para sustentar a vaidade. E a verdade nunca é satisfeita. Sempre essa pessoa estará infeliz. Nunca estará feliz com nada que ela obtém, só na hora da compra. Mas mostrou para alguém, a felicidade já passa. Sabe por quê? Porque a vaidade não aguenta uma semana com a mesma coisa, o mesmo objeto. Ela já quer outro, melhor do que aquele. Então quem deixa o egoísmo falar, ou o instinto, ele é escravo do pecado. Quer se libertar? Só tem um caminho. Deixa a tua mente comandar e assim obedecer às leis de Deus. Não é fácil no começo. Não é fácil. Porque terá que fazer mudanças de hábitos, de companhias, principalmente daquelas mais próximas. Porque, na verdade, as uniões, quase todas, são frutos de interesse, são frutos de troca.
para não ficar sozinho, para satisfazer a sua sexualidade, seus desejos e instintos sexuais, por causa da vaidade financeira, pelo comodismo que o outro lhe oferece, e assim por diante. São frutos de interesses, aonde a verdade, as leis de Deus, não regem nada. Aí são infelizes nos relacionamentos. O relacionamento que não é escravo um do outro, são relacionamentos saudáveis. Um faz o outro feliz, por sentir-se feliz de estar com o outro. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Você sabe? Te falo agora. O segredo da felicidade, se eu quero ser feliz, o segredo dela é eu fazer as pessoas à minha volta felizes. Entende isso? A felicidade é de mão dupla. Ela só vem se eu levar ela para alguém. Se você não faz ninguém feliz, você é infeliz. Sempre. Amém? Amém. Há muito terreno a ser plantado, né? A gente não pode ter vergonha, né? E nem a covardia de não plantar. Se o fragmento da verdade já despertou em nós a vida eterna, temos o compromisso com nós mesmos e com Deus, com Cristo, de levar essa verdade às pessoas. Cada um vai fazer o que quer dela, né? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por essa tarde magnífica, pelo teu amor que permeia nossa alma, elevando o nosso espírito sobre a luz abençoada da paz interior. Obrigado por esta casa santa, pelo espiritismo cristão. Obrigado, Senhor, pelas dores e as dificuldades que fizeram movimentar-nos ao encontro destas verdades, Senhor. Abençoai, Senhor, esta casa, este templo. Abençoai o lar, a família, os familiares de todos aqueles que, de alguma forma, ligados e vinculados a esta casa, aqueles que a frequentam, estejam, Senhor. Abençoai aqueles que são inimigos do Espiritismo, por não conhecê-lo e por não divisar as verdades vivenciadas por essa doutrina de Jesus. Perdoe-os, não sabem o que fazem. Em tuas mãos, amado Cristo, entregamos a vida de cada companheiro e irmão, rogando que possa acompanhá-los de retorno a seus lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Fique em nós, proteja-nos hoje e sempre, que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o seu coração. Que a paz de Cristo possa acompanhá-lo de retorno ao lar. Vá em paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre.